Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindas ao nosso Expert Talks na mesa com CEOs. Eu sou Fernando Ferreira, estrategista-chefe Head do Research aqui na XP, e hoje a gente vai falar de uma companhia que talvez você não saiba exatamente o que ela faça, mas eu tenho certeza que você já interagiu ou interage aí quase diariamente com os produtos dessa companhia, com as telas dessa companhia, que é a Eletromidia. Tenho aqui o Alexandre Guerreiro, que é CEO da companhia, está lá há bastante tempo. Enfim, a gente vai falar aí sobre o seu histórico. Vamos explicar para o público também o que faz a Eletromidia, enfim, e as oportunidades do negócio. E para me ajudar nesse bate-papo, tenho aqui Bernardo Gutmann, que é o head do setor de telecom, tecnologia, mídia, setor financeiro também aqui na Research da XP. Você cobre bastante coisa, né, Bernardo? Bastante coisa. Exato. Tem uma visão aí bastante holística do que está acontecendo. Obrigado pela presença. Bom, a Eletromidia, para quem não conhece, né, eles têm mais aí de 70 mil faces digitais, né, as telas espalhadas pelo Brasil, impactam aí mais de 22 milhões de pessoas nos anúncios, né, que eles fazem em shoppings, nos transportes públicos, aeroportos e nos elevadores também, que eu tenho certeza que muita gente já viu ou vê diariamente, né, a maior empresa. A Eletromidia é a maior empresa da mídia out of home no Brasil, né? Então são, como eu falei, mais de 70 mil faces espalhadas pelo Brasil. Alexandre, obrigado pela presença e por estar aqui batendo esse papo com a gente. Obrigado, Fernando. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Bernardo, sempre poder falar da Eletromidia, falar sobre o nosso negócio é um prazer para a gente. Boa. Já contribuindo aqui uma atualização importante, o último extrato da nossa plataforma de métricas, que é um dos principais investimentos de tecnologia, apontam para um alcance de 53 milhões de pessoas. Então você já mais do que dobrou. Na verdade ele não dobrou, ele sempre foi, só que a gente não tinha ali o bit, não tinha escovado o bit necessário para poder ter uma audiência deduplicada, como a gente tem hoje na nossa plataforma de ads. A gente pode falar um pouco mais disso depois, mas o fato é que já são 53 milhões de pessoas numa semana, que, como você disse, em algum momento da jornada a gente se conecta, seja abrindo uma conversa ou terminando uma conversa ao longo do dia. Exato, quase diariamente, né? Mas acho que antes da gente entrar na empresa, é legal ouvir um pouco do seu histórico. Enfim, você está lá na companhia faz tempo, mas conta um pouquinho, né, como é que você chegou no mundo, né, de mídia, enfim, como é que você entrou lá na Eletromidia já há bastante tempo, tá lá, já passou por vários cargos, enfim, acho que seria legal antes da gente entrar na companhia. Vamos lá. A minha história, acho que carreira profissional, ela se confunde muito com a história do Out of Home, porque já são aí 28 anos dedicados à indústria, né? Eu comecei aos 21 anos, fui jogador de basquete a vida toda, aí comecei a trabalhar aos 17 anos, quando eu perdi meu pai, ali tive que abandonar a carreira. Foi bom por um lado, né? Porque eu era um jogador meia boca, talvez não teria dado tão certo. E o basquete no Brasil tem os seus desafios, né? No país do futebol. E aí, naturalmente, o jovem ali começa a faculdade, começa a trabalhar em algumas outras companhias, e tive a sorte de começar na indústria em 2000, quando eu tinha 21 anos, que era uma indústria bem diferente do que é hoje. Esse nome Out of Home, ele não existia, né? Era mídia exterior, mídia alternativa. Efetivamente era o dinheiro que sobrava. Do que se investia na Globo e na Abril, sobrava algum dinheiro, se investia nessa mídia alternativa. Era uma multinacional, era uma empresa nacional que depois veio a ser vendida depois de 5 anos para uma multinacional, que era um fundo de private equity, a X-Music, que na época até estava investindo em futebol, no Corinthians, no Cruzeiro. Eu acabei me tornando head dessa operação no Brasil. Era uma operação América Latina, com Chile, Peru, Uruguai e México. Aprendi muito. E foram mais 5 anos, quando aos 30 anos surgiu a oportunidade de eu empreender. Me juntei aos sócios fundadores da Eletromidia, o Paulo e o Ricardo, me tornei sócio da empresa. A Eletromidia é uma empresa que já fazia um trabalho incrível, sempre uma empresa à frente do seu tempo, uma empresa 100% digital, há 19 anos atrás, que distribuía conteúdo, olhava para a prestação de serviços, enfim, muita coisa do que a gente já faz hoje e que de certa forma pacificou o mercado. A Eletromidia começou a fazer isso lá atrás. E foi uma jornada incrível, né? Quando a gente olha no retrovisor, teve muito problema, muito desafio.
como a vida de todo empreendedor, mas olhando para trás, de fato, foram 19 anos incríveis, onde a empresa se transformou algumas vezes, seja por conta de Lei Cidade Limpa, entrada do HIG, Covid, ou seja, alguns eventos importantes que de fato interferiram positivamente ou negativamente no nosso negócio. Então, basicamente, o que eu sei fazer mais ou menos é out of home, e trabalhar no mercado publicitário, porque são, de fato, quase 29 anos dedicado a uma indústria que mudou completamente, né? Eu tive sempre gente muito boa do meu lado, ou líderes muito bons que eu pude me aconselhar e me possibilitaram me desenvolver, aprender sobre o negócio, ajudar a escrever a história do negócio, que também é muito legal, né? Quando você tem a oportunidade de chegar num segmento com mato alto, você tem a oportunidade de desenvolver esse mercado com boas práticas, e eu acho que com toda humildade a Eletromidia tem feito isso ao longo dos últimos 12 anos especificamente, e acho que muito para fazer ainda. Então é uma história sem muita inovação, sem muitas diferentes avenidas de carreira, mas em diferentes momentos da indústria ou da vida do out of home. E no seu histórico dentro da companhia, imagino que você já passou por várias áreas, já tenha feito um pouco de tudo ali, né? Então conta um pouquinho assim, o que você já fez desde esse começo, que o teu histórico se confunde bastante também com o histórico da própria companhia, né? Acho que cresceram juntos aí nesses últimos quase 20 anos. E a história da companhia se confunde com a história também do out of home, né? Vocês estão na vanguarda desse negócio. Eu acredito nisso, Bernardo. E é interessante porque na Tecmedia, que foi a primeira empresa lá, aos 21 anos, de fato, o meu início ele foi começando no chão de fábrica, né? Então, ali, ia instalar um painel front light, que na época era permitido em São Paulo, eu sabia quantos metros cúbicos ia de cimento, como fazia uma gaiola, fundação, onde comprava aço, como fazia um painel, como iluminava para não dar reflexo, como se fosse um programa de trainee dentro de uma indústria que era pouco sofisticada. Isso na época que os outdoors ali ainda eram permitidos? São Paulo era permitido outdoor, front light, fachada de prédio, né, que era em pena. Nossa empresa foi líder em fachada de prédio à época. Então, como descia lá de balancinho, eu nunca desci de balancinho, mas como descia de balancinho. Então, aprendi muito sobre a base da indústria. Em dado momento, o meu viés, e talvez a minha o maior talento, porque eu brinco que todo mundo tem um talento, todo mundo nasce com um talento. Desde o Michael Jordan, que é meu ídolo número 1, até mesmo o pessoal que está nos ajudando aqui na sala, porque acho que a diferença que faz com que as pessoas sejam melhor ou pior sucedidas é o quanto elas trabalham, o quanto elas são apaixonadas pelo que elas fazem e quanto elas rodam, né? Meio outliers. Então eu sempre tive um pouco mais de vocação para a área comercial, que foi onde eu liderei a companhia, a Tecmedia. Na Eletromidia, essa foi a minha porta de entrada, a área comercial, que no final, para um veículo que é uma plataforma de mídia e não um produtor de conteúdo, chega a ser o principal core da companhia, né? A venda de espaço publicitário. A área de operações é mega importante para que todos os equipamentos estejam funcionando bem, a área financeira para poder ter uma estrutura de capital adequada, pagar as contas de dia, a área de real gob, todas as áreas são importantes. Claro. Mas o comercial dita muito o pace da companhia, e se você não tem venda, você tem um problema. Se você tem venda, todos os outros problemas são mais fáceis de se resolver. Então a minha história toda foi pelo comercial, mas eu sempre fui muito curioso, sabe, Fernando? Eu sempre gostei muito de aprender com os meus pares, com os meus sócios, e isso foi me ajudando ao longo da carreira para quando chegasse o momento, pronto, nunca ninguém está, mas que eu tivesse com algumas características e com um time muito bom para poder chegar à cadeira de CEO. Mas não foi algo planejado, nunca tive ambição de ser o CEO da companhia. Acho que a vida trouxe esses contornos e foi um presente na minha carreira nos últimos 3 anos. Estou super feliz, mas tem um time super competente, muito bom. Mas de fato, quem mais sofre na companhia talvez seja o Marcelo Pacheco, nosso VP comercial, porque
porque é onde eu tendo a dar um pouco mais de pitaco e achar que eu conheço um pouco mais que as outras áreas. Sim, sem dúvida. E como é que foi esse convite para você se tornar CEO? Enfim, você falou que não estava esperando, né? É um negócio que a gente geralmente não planeja, mas enfim, acontece. Olha, foi muito natural. A gente vinha de uma transição, nós compramos a Elemedia em janeiro de 2020. Logo ali pré-pandemia, né? Pré-pandemia, 2 meses antes da pandemia. Com a compra da Elemedia, nós basicamente trabalhamos essa fusão de empresas quase que iguais debaixo d'água, porque foi toda ela feita, cada um lugar, pela tela do Zoom, e com os desafios de receita, né? Basta dizer que o nosso negócio, receita caiu 90%, especialmente até agosto, setembro de 2020, que é quando começou a voltar um pouco mais. O Edu Alvarenga, nessa transição, se tornou o CEO da companhia, num processo muito interessante, né? Porque geralmente quem compra escolhe o management, não, mas acho que a gente foi ali muito disciplinado para poder entender quem eram as pessoas certas para o momento certo da companhia. O Edu foi super importante nesse momento, especialmente na nossa abertura de capital, que foi no ano seguinte. E aí foi uma transição natural. A gente já vinha conversando, o próprio Edu tinha ali alguns planos e alguns desafios pessoais para poder tocar a companhia. Eu já trabalhava muito lado a lado com ele, olhando para as agendas de tecnologia, RealGov, M&A, que é algo que a Eletromidia sempre fez ao longo do tempo, diferente da Elemedia, que cresceu mais organicamente. A Eletromidia executou, se não me engano, foram 11 M&As nos últimos 11 anos. A gente conseguiu criar uma estrutura de comprar empresas e plugar rapidamente, sem muita fricção no nosso negócio, ganhando valor, capturando sinergia e muita complementariedade, porque às vezes o ângulo de um M&A de uma empresa da mesma indústria é capturar sinergia. Sim. A gente sempre, claro que vai estar olhando para isso, mas tem muita complementariedade interessante de pessoas e de iniciativas na mesa. E talvez vocês estão buscando mais sinergia, talvez até de receita do que de custo. Né? Exatamente. Como que a gente pode fazer esse 1 mais 1 virar 3? Sim. Né? Esse sempre foi o nosso olhar. E não o olhar de só corte de custo, como a gente demite pessoas, otimiza processo. Claro que isso existe, né? É natural, numa compra de empresas do mesmo setor. Então foi um processo natural, muito coordenado junto ao Conselho de Administração, uma transição rápida, tranquila da tomada de decisão, até porque eu já participei desde o início das reuniões de conselho, das principais decisões da empresa. O Edu continua conosco no nosso comitê de negócio e estratégia, um grande amigo, e acabo me aconselhando aí sempre que eu posso com ele. Eu queria voltar para essa questão da pandemia, enfim, receita caindo 90%, vocês fazendo uma fusão, né, de quase 2 empresas aí iguais, né, uma aquisição, mas que, enfim, super relevantes para vocês, pensando num IPO, enfim, como é que foi tocar esse processo, né, tudo ao mesmo tempo ali? Imagino que não foi nada trivial, né? Eu acho que para a pandemia, para quem trabalha em algumas áreas, a pandemia envelheceu uns 10 anos, né? Sim. Ou muito cabelo branco. Foi o nosso caso, tá? Em janeiro nós compramos a Elemedia, adquirimos 100% da Elemedia, que era uma investida do Vitória. Fizemos uma emissão grande de debêntures à época. Em fevereiro, nós participamos de um processo de licitação da CPTM, que são os trens em São Paulo, um processo de 10 anos de concorrência para explorar 100% da publicidade. Foi um processo de outorga, à época pagamos 109 milhões, se não me engano, à vista. E em março chegou a pandemia. Caramba. Em resumo, era uma conta grande para pagar e a receita 90% abaixo. Acho que a gente foi muito sereno na época. Primeiro, olhando para os aspectos da pandemia, nós não demitimos nenhum colaborador, porque a gente sabia que a pandemia em dado momento ia passar. Era algo que a gente não sabia de certo a dimensão. Sim. Acho que todo mundo foi para casa esperando que ia ficar um mês, 2 meses. Exato. Durou muito mais do que a gente imaginava, mas nós conseguimos. Obviamente, utilizamos as medidas que o governo à época proporcionou, como redução de jornada, até para preservar o caixa, que é o caixa que a gente sobreviveu nesse período. Mas a gente sempre teve uma certeza que o nosso negócio, quando voltasse, voltaria rápido.
porque é muito forte, é muito poderoso. Né? As nossas telas na pandemia basicamente viveram de 2 clientes. Use máscara e fique em casa. Era o que a gente passava. Sim. Tinha um ambiente, imagina, aeroporto com um ambiente com poucos voos, transporte público nem se fala, edifícios comerciais fechados, shopping fechado e rua, e mais do que isso, o mood não era para fazer campanha ao ar livre, sim, ou era para as pessoas ficarem em casa. A gente conseguiu... Vocês como uma empresa de out of home, né? Então, e todo mundo at home. Mas acho que é interessante, Fernando, porque a gente foi para a prancheta, sabe? A gente trabalhou duro nesse período de pandemia, eram aquelas jornadas intermináveis de Zoom, para poder preparar essa companhia que quando tivesse a reabertura, tivesse muito pronta. E acho que a gente conseguiu fazer isso muito bem. Olhamos para toda a estrutura organizacional, quem eram as pessoas certas, nos lugares certos. Obviamente uma compra de iguais você tem sobreposição. Olhamos para a agenda de dados, de métricas, a agenda de M&As, como que continuaria o nosso processo de crescimento da companhia. A gente sempre teve um olhar de expansão e a gente sabia que o negócio, em dado momento, ia voltar. Voltou forte, como nós imaginávamos, ainda bem distante de um cenário ideal. E aí, no meio disso tudo, muito provocado pelo H&G, nosso controlador, eles falaram que tinha uma tal janela de IPO. Eu queria uma janela para pular na época, mas vamos lá, tem uma janela de IPO, vamos entender o que significa isso, e começamos um processo, todo aquele processo que vocês conhecem bem, né, de pilot fishing, no deal roadshow. O negócio foi tomando corpo, foi pegando tração, o mercado também voltando, a gente percebia que a resposta do outro lado era cada vez mais positiva. Facilitou muito o fato de ser virtual, porque a gente conseguiu ter um alcance num curto espaço de tempo com muitos fundos locais, globais. Acho que todo mundo que fez IPO nesse período tinha a tal janela, né? E na época passou. Eu lembro que muitos fundos não investiram na Eletromidia, não tiveram tempo de investir, porque era tanta empresa para analisar num curto período de tempo que você ali fazia escolhas. Abrimos nosso capital. E tiveram que convencer os fundos que assim, o negócio ia voltar a normalizar, né? Que eu imagino que os números até então não estavam 100% normalizados. Tinha um convencimento, sem sombra de dúvida, porque essa pergunta vinha para a mesa, né? Os nossos números, à época, estavam muito distantes e não traduziam a realidade do que era a nossa companhia. Mas o que a gente percebeu é que sempre teve uma convicção muito grande de quem estava olhando a tese que o mundo ia voltar. Né? Acho que ninguém acreditava num cenário que a gente ia viver dentro de casa. Talvez a dúvida na mesa é em qual velocidade o negócio de vocês volta a tracionar. E o que a gente percebeu é que a vida depois do Covid, para algumas companhias, ela voltou mais forte. Né? O comportamento humano se ressignificou em alguns aspectos. Basta você olhar a agenda de entretenimento e shows, né? Rock in Rio, The Town, Lollapalooza, os eventos ao vivo, eles vendem em uma semana. Sim. Então você tem a venda de Rolex dispara, a venda de Porsche, a venda de casa no interior. Teve uma mudança grande de comportamento humano. Sem dúvida. Muita coisa agora já está de fato assentando e voltando para uma realidade. Mas teve uma mudança importante. Sim. Os economistas, inclusive, até falam que o Eras Tour, né, o tour da Taylor Swift ano passado, ajudou o PIB americano. Assim, teve um trimestre que o PIB cresceu, acho que 0,2, se eu não me engano, adicional por conta da turnê que ela fez lá ao longo dos Estados Unidos inteiro. Eu acho que o setor de viagens e turismo, ele voltou num outro patamar. Basta a gente olhar os preços de passagem aérea, de hotéis mundo afora. Você tem uma nova dinâmica talvez eu vou guardar um pouco menos porque eu preciso viver um pouco mais a vida, eu preciso comprar aquele relógio que eu sempre desejei, aquele vestido ou aquele jantar especial. Então acho que tem alguns aprendizados interessantes da pandemia. E o IPO para a gente foi super importante, né? Porque a gente fez uma captação de recursos majoritariamente primária e nos permitiu pegar um mercado de out of home muito machucado pós-pandemia.
Ou seja, a gente conseguiu executar alguns M&As que eram estratégicos, né? Especialmente para a vertical de imobiliário urbano. Compramos uma startup de tecnologia que foi a Nualvo para desenvolver nossa plataforma de métricas e dados. E participamos de algumas concessões, especialmente públicas, né? Então, conquistamos o imobiliário urbano de Porto Alegre, do Recife, de Salvador, mercados importantes que promoveram a licitação de imobiliário urbano, e isso já trouxe a companhia para um novo patamar. Então, acho que pós-pandemia a gente conseguiu acelerar ainda mais esse processo de consolidação no setor, um setor que a gente acredita ainda tem muito espaço para crescer e se consolidar também. Falando um pouquinho mais sobre o mercado de mídia, Guerreiro, o Out of Home ele não sofreu, né, com o avanço das mídias digitais, outras formas, né, de consumir conteúdo. De certa forma até se beneficia, né, porque entre as mídias tradicionais o OH continua ganhando espaço. Quais são os benefícios que os anunciantes encontram ao combinar o Out of Home com as outras mídias digitais? Esse é um ponto, Bernardo, que a gente acredita muito. A gente nunca acha que é um ou o outro. E essa combinação do Out of Home ou do Digital Out of Home com o digital ou com a TV aberta, ela é poderosíssima. O Out of Home no final ali, quando você entende qual que é o papel do Out of Home nessa jornada, é reduzir custo de aquisição. Então, e as marcas já perceberam isso, porque a gente tem cada vez mais comprovado resultados, entregando dados e métricas comparáveis com outros meios, e o anunciante, quando investe já de uma maneira mais madura na nossa indústria, ele comprova que ele vende mais, que ele reduz o custo de aquisição, entre outros KPIs ali, que geralmente são metrificados numa campanha. Então o Google tem até um estudo interessante que chama Max Middle, e ele mostra ali que o ciclo de compras, quando o consumidor começa a navegar na internet, ele tem um ciclo ali. Para alguns produtos é de uma semana, para outros de 15 dias. E a frequência que você coloca durante esse ciclo é o que eventualmente vai fazer com que esse consumidor tenha uma consideração maior pela marca e faça a conversão. Quando você pluga o Out of Home dentro desse ciclo, você acaba encurtando essa janela de conversão. E é um pouco do papel do Out of Home, né? E a gente tem diversos cases em casa que comprovam nessa direção. Então eu acho que o Out of Home ele continua ao longo de bons anos, especialmente no Brasil, crescendo de forma sustentável. Tem vento de cauda. A gente, como líder da indústria, tem uma capacidade de se beneficiar de forma muito interessante, não só do crescimento do Out of Home, mas do desenvolvimento do Out of Home. Porque tem uma agenda ainda de tecnologia, olhando para as avenidas de crescimento, que são várias da nossa indústria, não tem bala de prata. A gente tem ali a plataforma de SMB, que é para o pequeno e médio negócio, a agenda de mídia programática, a agenda de dados e métricas, que ainda também tem muito para se desenvolver, a própria expansão geográfica, né? Basta dizer, vou te dar 2 exemplos. Tem um player global que atua em um mercado na Espanha. Na Espanha, são quase 300 cidades com presença de mídia Out of Home. No Brasil, quando a gente olha, por exemplo, uma empresa como a Eletromídia, nós estamos em 80 cidades no Brasil, que é um continente. Apenas 80? E 80, Fernando, com o seguinte detalhe: quando você olha para mobiliário urbano, que é basicamente o que drive o comportamento da indústria, nós estamos em 13 cidades. Ou seja, o Tier 1 das cidades está sendo o primeiro layer de expansão do nosso negócio de forma organizada. Dentro do próprio Tier 1 de cidades ainda tem espaço, mas aí você vai para um Tier 2, Tier 3, nós estamos falando de Tier 2, cidades grandes, né? Municípios de 1 milhão de habitantes. Então tem muito espaço para uma indústria como a nossa se desenvolver. Naturalmente isso leva um tempo. Você não desenvolve o Tier 3 antes do Tier 1. Então, por isso a gente ainda é um entusiasta
de que esse mercado cresce, ele multiplica nos próximos 5 a 7 anos e a gente está bem posicionado para poder participar de uma forma relevante dessa consolidação, junto com o digital, junto com a TV aberta. De novo, a gente acredita muito nessa combinação para trazer melhores resultados para as marcas. O interessante, né, é que apesar de representar uma fração pequena do bolo de mídia, em torno de 5%, 6%, curioso é que os anunciantes digitais, quando a gente pensa num Netflix, no Airbnb, eles chegam a destinar mais de 20% do orçamento para o out of home, né? Eu acho que isso, de certa forma, corrobora um pouco a efetividade dessa combinação do digital com o OH. Esses anunciantes nativos digitais, né, que a gente coloca aí nessa cesta, as plataformas de streaming, os aplicativos, as próprias plataformas, né? Se você olhar para a nossa base de anunciantes, você tem o Google, você tem a Meta, você tem o TikTok, que de certa forma também competem pelo bolo publicitário. E eles conseguem medir ali claramente os resultados. Ninguém melhor do que eles para medir curva de search, download de app. Então a gente percebe que essas marcas que têm uma maturidade maior de medição ou que está dentro do core essa própria medição, eles investem já há um bom tempo e têm aumentado cada vez mais os investimentos. Ou seja, longe de ser uma plataforma, um meio só de awareness e consideração, a Out of Home de fato traz resultado de vendas e mexe ponteiro para muita marca. Legal, Guerreiro. Pegando esse gancho sobre a apresentação de dados e métricas, né, e tentando trazer isso para os avanços em tecnologia da companhia, né, como é que a apresentação dessas métricas acaba fomentando o crescimento do setor de Out of Home? Esse setor ele cresceu muito, Bernardo, de forma intuitiva ao longo de anos. Você tinha pouco dado para poder comparar com outros meios. Então eu vi, funciona, é bom. Só que quando você chega em determinado patamar de investimento, se você não tiver um dado ou uma métrica que possa ancorar esse investimento, as marcas hoje trabalham com muita governança, né? Investimento do CMO, ele muitas vezes valida ali no conselho de administração e ele é cobrado por ROI. Quando a gente desenvolve a nossa plataforma e traz para a mesa KPIs de alcance, frequência, GRP, TRP, CPM, comparáveis com TV aberta, você pelo menos está trazendo elementos que ele pode olhar de forma igualitária como que ele está tendo retorno desse investimento. Mais do que isso, além da agenda de métricas, quando me perguntavam o que tirava o teu sono, que é uma pergunta normal, né, em roadshow, como escalar o nosso negócio. E é impossível você escalar sem uma plataforma de planejamento, mensuração e compra, que é exatamente o que o digital fez. Então nós desenvolvemos a nossa plataforma de ads copiando muito de um caminho que já está pavimentado. Hoje você tem a mesma experiência para planejar, comprar e executar a eletromídia como no digital. Isso traz escala, né? A mídia programática te possibilita você continuar publicando campanha e gerando receita em casa. Uhum. Que é o que todo dia uma plataforma faz. Ela vai dormir e ela está faturando. Sim. Ali porque você tem uma plataforma publicando campanha. O SMB abre uma avenida para a gente do long tail, né, que é o pequeno anunciante, que é um mercado que a gente nunca... O que é o SMB? É bom explicar. O SMB é o Small Medium Business, que é o pequeno e médio negócio. Uhum. No Brasil, esse é um mercado de 25 bilhões, segundo o último dado do IAB. A receita do Out of Home nesse mercado ela é quase zero no Brasil, ou seja, um oceano azul para uma companhia como a nossa. Basicamente, você tem Google, Meta e algumas plataformas, como o TikTok, entrando e participando ativamente desse negócio de SMB, que é o quê? É o salão de cabeleireiro, é o profissional liberal, é o advogado, o corretor de seguros, a padaria, a escola de bairro. Quando a gente viaja para os Estados Unidos, que você está na rodovia, é muito comum você ver ali aqueles painéis grandes com a foto de um corretor de imóveis, a foto de um corretor de seguros. Isso é o SMB. Sim. No Brasil, porque... E ele faz ali regional, né? Geolocalizado. Exato. Né? Sim. Acho que esse talvez esse seja um grande asset de uma empresa como a nossa. Ser um geo-first ali, uma plataforma de geolocalização poderosíssima. Uhum. Eu que tenho aqui uma padaria
e eu quero conversar com os 15 prédios que estão no entorno da minha padaria para fazer uma oferta de quarta-feira, que é o dia que eu tenho menos movimento. E a gente desenvolveu essa plataforma, né? Então a gente tem uma plataforma que é o nosso Eletromedia Ads, que olha para o enterprise, para os grandes clientes, e a plataforma de SMB é outro bicho. Em algum momento elas vão se encontrar no futuro, mas é uma outra UX, um outro programa de billing. A gente está recebendo Pix. Dado recente que foi publicado agora, nós faturamos no primeiro trimestre desse ano quase 3 milhões de reais recebendo Pix de 199. Todo o criativo e toda a interface sendo feita via chatbot, com o criativo produzido via AI, algo que era impensável antes. Então, num processo de 30 segundos. Então o SMB, ele tem a capacidade, claro, tem muito desafio de tecnologia, de gente, de processo, de education de mercado, mas aqui ao longo de 5 a 7 anos pode ter uma nova eletromídia, porque a plataforma está pronta, né? A rede de edifícios comerciais, residenciais, a digitalização do mobiliário urbano que a gente tem feito de forma consistente, em shopping. A gente está há um mês testando o piloto de shoppings em SMB, primeira venda feita semana passada, que é o lojista do shopping poder comprar as nossas telas com outro programa de preço, com o criativo subindo via automático via AI, ou eu quero comprar os 10 prédios que estão no entorno para falar de uma oferta do cheeseburger na quarta-feira. Enfim, tem um grande caminho para a gente percorrer aqui. A gente montou na Eletromedia no final do ano passado, a gente fez uma reestrutura a gente reestruturou nosso nível, nosso C-Level, a gente criou um C-Level exclusivo para olhar para SMB, justamente para que seja uma BU e ela tem ali pace e vida independente da nave-mãe, porque toda iniciativa, a inovação aberta é aprendizado, erro, acerto, erro, você tem que acertar e errar, isso é muito rápido. Então essa nave-mãe ela interfere pouco no dia a dia, a gente tem alguns comitês para olhar para a governança desse negócio, e tem ido bem, acho que tem muito espaço para crescer, que é mais uma iniciativa, né? Então, voltando ao início até, a gente acha que esse mercado ele pode multiplicar sim. Se você pega mercados mais maduros como o UK, onde a hora fome já passa da casa de 10%, 12%, esse processo ele aconteceu em certa parte. A gente está agora percorrendo esse trilho e eu não tenho dúvida que o Hora Fome vai alcançar aqui entre 15% e 20% de share em algum momento. É difícil precisar quando, vai depender muito de investimento em tecnologia, expansão geográfica e novas oportunidades de consolidação do nosso negócio. Eu ia te perguntar um pouco sobre esses planos ou potencial de crescimento futuro, né? Porque vocês passaram agora de R$1 bilhão de receita anual, mas como você falou, tem um oceano azul ainda de oportunidades, né? Tanto de expansão para novas cidades, expansão dentro das novas cidades, novos segmentos, né? dentro das cidades, enfim, maior penetração. Então eu queria que você falasse um pouquinho desse potencial de crescimento, de onde ele vem, né? Pensando mais da forma orgânica, né? sem aquisições, entre expansão de novas telas versus um crescimento mais orgânico nas cidades que vocês já estão, enfim. Então, de onde você vê esse potencial de crescimento? Eu acho que são 3 avenidas, tá, Fernando? A primeira delas é a contínua digitalização de inventário, especialmente na vertical de mobiliário urbano. A gente tem hoje 70% de todo o digital of home do país. Ou seja, de toda a tela auditada, 70% da Eletromedia. Porque é uma empresa que nasceu no Pixel. As empresas têm se digitalizado. E a gente continua com o nosso processo de digitalização. Eu não acredito que tudo vai ficar digital, mas ainda deve crescer em boa parte. Sim. Então a digitalização de inventário ela é contínua, e quando você digitaliza uma tela, você eleva o nível de possibilidades de publicar uma campanha de manhã, outra à tarde, outra à noite, não ter custo de produção, trabalhar a mídia programática, ter um criativo em vídeo que é muito mais interessante, e já as pesquisas mostram que dá mais resultado. O público jovem ele gosta muito mais de ver um vídeo, que é algo que ele nasceu, do que um painel estático. Sim. Existem marcas que vão querer ali o painel estático, e para ter 24/7 a presença da marca, sempre vai existir. Acho que tende a diminuir. Segundo vetor de crescimento é a expansão geográfica.
Acho que conforme os municípios vão promovendo processos de concorrência, sejam elas públicas ou privadas, abrem oportunidade para uma companhia como a nossa participar e crescer geograficamente com uma oferta de imobiliário urbano ou outras verticais estruturada. E terceiro, é a própria nossa tese de growth orgânico, que é de edifícios residenciais. A gente olha, por exemplo, uma Focus Media na China, que tem 750 mil telas. Caramba. Claro que aqui não é China. China a gente sempre tem que tratar com cuidado, mas ainda tem muita capacidade para essa vertical crescer. A gente, nos últimos 3 anos, instalou uma média de 15 mil telas na vertical de edifícios. Acho que esse pace deve continuar ao longo dos anos. A gente todo ano ali faz o exercício de escolha de Sofia, né? Novas concessões, CAPEX, a gente tem sido muito disciplinado com a nossa estrutura de capital. A gente tem olhado muito para desalavancagem, até para poder dar banda para continuar investindo, uma vez que acessar mercado de capitais com esse preço que a ação está, fica inviável. Então, acho que essas são as 3 principais avenidas. Quando a gente olha para digitalização de inventário, novas concessões, sejam elas públicas ou privadas, e o crescimento orgânico de novas telas em edifícios residenciais, por exemplo, isso devem fazer com que esse mercado continue crescendo. A consolidação ainda vai existir, o inorgânico, mas acho que cada vez menos. Muito do que já aconteceu, a gente vê hoje poucas possibilidades para crescer inorganicamente. Agora, tem concessões importantes. Se a gente olhar, por exemplo, para citar 3 delas que são públicas, a concessão do aeroporto de Congonhas, a Aena venceu a concessão de Congonhas e vai licitar para um único operador cuidar da publicidade a partir do ano que vem. Isso é uma oportunidade que nós vamos olhar. E se tiver dentro de economics adequados, vamos participar. Mobiliário Urbano do Rio de Janeiro, que é o 2º maior mercado do Brasil, vence em 2026 o contrato dos operadores atuais. Vamos olhar. A linha laranja do metrô de São Paulo, que foi privatizada. Enfim, são de 20 a 40 novos processos de concorrências públicas e privadas nos próximos 3 a 5 anos. Então tem bastante espaço para que a gente possa aí, fazer a nossa indústria crescer e ganhar a maioria deles e que tiverem sentido dentro dos objetivos de negócio que a gente pactua com o nosso conselho de administração. Sem dúvida. Vocês vão ter um problema bom na mão, né? Que bom problema. Bastante oportunidade de crescimento, vão ter que escolher entre as principais oportunidades. Mas você comentou também sobre inteligência artificial, né? Que vocês já estão usando inteligência artificial. Queria que você falasse um pouquinho como é que ela pode ajudar a melhorar a produtividade, enfim, a revolucionar o seu negócio, se tem algum tipo de ameaça também vindo, imagino que não, mas enfim, como é que vocês veem esse tema de uma forma mais ampla? Eu acho que a inteligência artificial é uma das 3 grandes agendas de transformação que a gente vai viver nessa era. A outra é Life Science e energia renovável. A gente tem usado muito a nosso favor. Primeiro, olhando para dentro de casa e estimulando o time, não só a se capacitar, mas a usar. Eu mesmo tenho me obrigado a usar todos os dias, com muito comando de voz, e a gente percebe que cada dia você consegue ter aplicações melhores para o uso no dia a dia. Olhando para o nosso negócio, eu vou te trazer 2 exemplos que aterrizam bem o uso da inteligência artificial numa companhia como a nossa. O primeiro a nossa tela em edifício residencial, 2/3 da tela é do condomínio, que é onde o síndico, o administrador escreve lá aquele lambi-lambi que era de papel virou digital. Ele escreve o comunicado, que muitas vezes carrega erros de português, concordância verbal, até aqueles no papelzinho lá escreviam com caneta, a gente viveu isso. Hoje é digital, mas esse desafio e essa agilidade na troca, ela continua manual. Nosso CTO, Cadena, junto com o time, desenvolveu uma ferramenta de inteligência artificial, onde você tem lá mensagem formal e informal. E aí você clica em uma dessas 2 opções, digita em 2 ou 3 campos o tipo de mensagem que você dá e todo o manual é escrito já de acordo com o que a administradora quer falar ou o síndico quer falar.
Eu arrisco dizer que eu vou errar o número, mas já foram mais de 20 mil produções de conteúdo via inteligência artificial. Então a gente trouxe inteligência artificial primeiro para corrigir um processo que tinha suas falhas, trazer serviço, agilizar, síndico está feliz, a administradora está feliz e ganha em serviço o nosso produto, o nosso projeto. Esse é um exemplo prático de uso de inteligência artificial. E o outro é o que eu citei, para o SMB. A gente tinha um desafio da criação, né? Porque quando você pega um restaurante pequeno, dificilmente ele tem uma agência de publicidade para poder fazer a campanha. Então, era um desafio. A gente vai vender para o restaurante na plataforma, mas como é que ele vai criar esse anúncio? Isso resolveu. Né? Com o Sora, que em breve deve estar aberto, a gente vai ter vídeo mega produzido via inteligência artificial. Hoje, ele responde 3 ou 4 perguntas da Ellen, que é a nossa assistente virtual, via chatbot, e o criativo sai pronto. E aí ele pode corrigir, não, quero melhorar a fonte, quero colocar aqui piso 2 do shopping, quero colocar um detalhe de a 500 metros desse prédio, em 30 segundos. Então são 2 aplicações, a gente poderia citar aqui o dia todo diversas, que têm ajudado o nosso negócio a se sofisticar, a crescer, a acelerar, e no final, como esse, possibilita você vender mais e melhor. E eu acho que a gente está só no começo. Tá? Acho que a gente entra numa era de menos do que quem sabe responder e mais quem sabe perguntar. Sim, sem dúvida. As melhores perguntas vão ganhar espaço dentro dessa era de inteligência artificial. E para você poder fazer a pergunta, você tem que ter um conteúdo e saber o que você quer, extrair de valor. Sim. Então acho que a gente sempre vai ser importante nesse processo para poder fazer as melhores perguntas e aplicar da melhor forma a inteligência artificial no nosso negócio ou na nossa rotina. Boa. Legal, você citou várias avenidas de crescimento da Eletromídia e de fato a companhia ela se tornou referência no mercado de out of home aqui no Brasil. Vocês têm planos de expandir para outros países ou a ideia é continuar crescendo no mercado doméstico, talvez crescendo mais para o interior, cidades menores? Boa pergunta, viu, Bernardo? A gente gosta muito de olhar para fora. Eu, em especial, acho o mercado da América do Norte super sedutor. Um mercado 25 vezes maior que o mercado de out of home no Brasil. Você tem lá 3 companhias de capital aberto, já tem um mercado mais maduro, mas existem oportunidades. A gente, até por um dever fiduciário, olha de perto isso. Eu, Ricardo, especialmente ali 2 ou 3 vezes por ano nas nossas idas para fazer os host shows, a gente acaba se encontrando com players locais, entendendo cada vez mais da dinâmica local. Só que aí, quando a gente olha, tem muita oportunidade no mercado local, né? Um mercado que a gente já conhece profundamente, tem uma posição de liderança que nos permite acelerar. A questão da moeda, o nosso dinheiro aqui vale mais do que lá fora, né? Então tem desafios naturais de investimento. Acho que em algum momento essa conversa ela pode acontecer, mas no curto prazo eu acho que a gente ainda tem muita oportunidade local para poder continuar crescendo a nossa companhia. O mercado de out of home nos Estados Unidos cresce menos já do que o mercado nacional, até porque já viveu boa parte dessa consolidação, só que é um mercado muito maior. Então eu gosto, acho que em algum momento essa conversa pode esquentar, mas ainda há muita coisa para fazer no Brasil, nesse continente aí, Brasil, que a gente acredita que está só no começo. Legal, aqui ainda tem mais mato alto, né? Mais muito oportunidade na mão para vocês entregarem. Acredito que no curto e médio prazo sim. Eu queria voltar na questão dos algoritmos, enfim, da inteligência artificial, porque a forma com que a mídia foi feita depois do digital mudou bastante, né? Então, antes as empresas davam um tiro de bazuca, né, para tentar acertar uma mosca, né? Então você fazia um grande anúncio, uma grande campanha, né, no intervalo do futebol ou do jornal. Enfim, eu fazia um grande anúncio numa revista de circulação, né, muito grande, para tentar atingir talvez um público muito menor. E hoje isso mudou completamente, né? Você consegue, com a mídia digital, conseguir acessar exatamente aquele público que você quer atingir sem precisar gastar tanto dinheiro. E você estava falando que vocês estão se beneficiando disso, ou estão pensando mais né, em como utilizar aí a plataforma de vocês para, né, fazer
essa entrega mais nichada, né? Como o digital já faz. Então eu queria que você explorasse um pouquinho esse tema, mas também, enfim, sem parecer, sem que pareça intrusivo demais, né? Porque acho que o grande problema que a gente vê hoje em dia é que às vezes você está conversando alguma coisa, você abre teu celular e de repente tem lá uma oferta do produto que você estava conversando, é meio assustador até, né? Eu tenho certeza que eles escutam a gente. Exato, quanto que a tecnologia te conhece. Os abrigos de ônibus também escutam a gente. Ainda não. Esses dias minha esposa mandou para mim aqui, só em parênteses, precisamos trocar o filtro de água de casa. Aí eu abri um app e apareceu lá, juro por Deus, abriu, não é possível. É inacreditável. Tenho certeza, né? Disso. Enfim, mas... É inacreditável. Como vocês conseguem utilizar um pouco dessa tecnologia, tentar fazer algo mais nichado também? Acho que um ponto importante é a gente entender que o Out of Home é uma mídia one-to-many. Não é uma mídia one-on-one. Perfeito. Esse é um papel do digital. Exato. Né? Que entende o Fernando, o comportamento do Fernando, o lifestyle do Fernando, Sim. ou do Bernardo, ou do Guerreiro. Eu acho que a gente já ouviu de tudo, né? Talvez para mim uma das maiores inverdades que eu já escutei, a TV aberta acabou. A TV aberta para mim nunca teve mais forte do que agora. É um país de 200 milhões de habitantes. Sim. Que além da dimensão continental, você tem diversos Brasis dentro desse continente, a gente eventualmente pode se seduzir por entender que o mundo é a Faria Lima. E não é. Exato. Esse Brasilzão, ele tem outros contornos e não precisa ir longe, né? Dentro de São Paulo você tem diversas São Paulos também vivendo e a gente sabe muito bem porque a gente está presente em todas elas. Ao mesmo tempo que a gente trabalha a mídia no shopping Iguatemi, a gente está ali vendendo shopping Metrô Itaquera. E às vezes é para o mesmo cliente do McDonald's, mas aqui até a gente tem a Dior. No Metrô Itaquera, eventualmente a gente vai ter um outro tipo de produto. Então eu acho que tem espaço. E de novo, a mídia 1+1. Eu acho que o desafio do profissional hoje de marketing é saber orquestrar bem como durante a jornada ele pode ser mais efetivo. Com que pontos de contato eu posso me relacionar de forma mais interessante com cada um de nós, sem ser tão intrusivo, trazendo serviço ou uma proposta de valor adequada. Então eu acho que o Out of Home, no fato, se beneficia dessa agenda, porque você não consegue... A gente brinca que o Out of Home é o último meio que tem o controle de remoto na mão, né? Ninguém sai de olho fechado. Cabe a gente ser interessante, com uma vinheta criativa, prestar serviço através de conteúdo, numa tela de elevador, ou através de um carregador de celular enquanto eu espero o ônibus, ou através de um Wi-Fi numa sala de embarque. Então a gente sempre traz esse olhar, a gente tem um propósito no Eletromidia de transformação das cidades. A gente sempre traz esse olhar de como a gente pode devolver, não só para a cidade, mas para quem todos os dias passa de certa forma e convive com a nossa plataforma. Então acho que tem oportunidades, né? Essa mídia do digital que você comentou que não é tão cara, eu acho que ela está cada vez mais cara. É verdade. Os anunciantes na pandemia fizeram um deep diving grande no digital, porque tinham poucas opções, talvez, fora da mesa, e esse custo de aquisição está cada vez mais alto. Sim. Você precisa incluir novas camadas de conexão com esse público para que você possa ter ali um CPM mais adequado e um retorno da tua campanha mais interessante. Não só em custo, mas em resultado. E eu acho que esse complemento, né? Você pega, por exemplo, vou falar num território que a gente é um pouco mais confortável, a Globo é nossa sócia. A Globo é uma produtora de conteúdo impecável, né? A qualidade do conteúdo Globo, um dos principais produtores de conteúdo do mundo, e que vende muito. Basta a gente ver as marcas que estão lá, acho que nunca viveram um momento tão interessante. Você tem um valor econômico, um jornal que é referência na área de negócios e que se você quer se conectar com esse público, você tem que estar no valor, meu amigo Fred. Mas você tem que estar na tela do elevador daqui do nosso prédio onde vocês estão, você tem que estar na tela do Shopping Iguatemi e eventualmente você tem que estar em alguma rede social que o comportamento desse perfil de público vai estar navegando. Eu acho que esse complemento, ele ficou mais difícil organizar, mas ficou muito mais interessante para as marcas, porque elas têm um leque de opções para poder
criar para cada um desses ambientes, porque não é adequar. Eu não vou pegar o anúncio que eu fiz... E replicar, né? Numa rede social e replicar no Out of Home. Não. Eu vou criar um anúncio para o Out of Home, eu vou criar um anúncio para a TV com contexto, com narrativa, uma ação de merchandising, depende do que eu quiser vender e meu desafio de negócio. E para a rede social, outro criativo. E acho que você entra num ciclo, quando você olha em rede social, basta você fazer uma navegação. Às vezes meu filho pega o meu celular e... Agora não, porque ele tem o dele, né? Mas ele pesquisava uma chuteira. Eu recebia 60 dias chuteira. É isso. E é isso. Né? E chuteira da Nike. Não sei se era Nike, mas uma chuteira daquela marca. Como é que eu vou saber que a chuteira da outra marca é tão boa quanto, talvez? Será que eu estou tendo contato com algo fora do que o meu comportamento tem ali um vício de navegação? Então, acho que... complementar. E a gente tem que ter cuidado porque tem muita coisa saturada. Sim. A gente às vezes fica saturado. Total. Eu tenho basicamente 3 redes sociais. Eu tenho o LinkedIn, onde eu olho para minha rede profissional, as coisas da companhia. Eu tenho o Instagram e eu tenho o TikTok. Como você equilibra também, né, o teu tempo dentro dessas redes, que tipo de conteúdo eu quero absorver, enfim, acho que tem oportunidade, mas tem desafio também para equilibrar todos esses negócios. Pô, então você me deixou mais tranquilo, já que eu não vou entrar no elevador e vai aparecer lá, Fernando, teve um dia difícil. Ainda não. Mas tá aqui uma oferta para você. Eu não sei quando esse episódio vai ao ar, mas tinha um rapaz aqui que estava batendo foto. Se a gente bater uma foto, a gente pode publicar na tela amanhã o episódio da XP Podcast. Pô, combinado. Com Fernando Bernardi Guerreiro, e vocês vão ver na tela daqui. Tá prometido, hein? Prometeu. Essa é a beleza do nosso negócio, né? Em tempo real, na jornada das pessoas, onde tem relevância, onde tem adequação com o público. E com certeza, alguém da família do Bernardo, se não for o Bernardo, vai ligar para ele e falar: te vi, né? Filho, te vi no elevador. É isso que é a beleza do nosso negócio também. E você comentou sobre a entrada da Globo, né, na companhia. Enfim, a Globo tá ali no limite, né, do Poison Pill, acho que é 27%, né, do capital, se eu não me engano. E o que de sinergia vocês estão tirando? Se tem alguma, se tem algum tipo de interação, enfim, como é que é ter a entrada da Globo, né, no capital de vocês e enfim, quais tipos de trocas aí vocês conseguem ter entre as companhias? Tem sido muito rica a nossa interação com a Globo, né? Hoje eles participam formalmente do nosso conselho de administração e do nosso comitê de negócios e estratégia. É uma empresa que conhece profundamente a indústria de comunicação do Brasil, tem aportado muito em discussões que de certa forma permeiam desafios dos dois lados. O SMB, ao mesmo tempo que é um desafio para a gente também, e uma oportunidade, também é um desafio, uma oportunidade para uma empresa como a Globo, desafios comerciais, desafios de negócio. Essa troca tem sido muito rica nesses fóruns de governança já estabelecido e no dia a dia, porque tem um time lá muito bom. Então, trocas comerciais, a gente fez um projeto agora no primeiro trimestre com o Mercado Livre, junto com o time da Manza, foi um sucesso. A gente levou a primeira vez o BBB para as ruas de São Paulo, junto com o Mercado Livre, num processo de cuponagem e venda de roupa dos brothers. Foram mais de 25 mil cupons gerados. Tudo isso já é também um ambiente de estruturação de um first party data para uma companhia como a nossa. Tem muita oportunidade. A gente está aqui indo devagar para poder entender as oportunidades de negócio. Acho que ao longo do ano a gente vai ter algumas oportunidades comerciais. A gente fez agora algo também bem interessante, foi a integração da nossa plataforma na plataforma de programática da Globo, que é o Gama. Nós já estávamos plugados na DV360, agora no Gama. É mais uma avenida onde uma companhia como a nossa passa a ter um canal de vendas. E os resultados já estão chegando, já tivemos algumas campanhas publicadas. Enfim, acho que tem muitas oportunidades interessantes, desafios similares e um time maravilhoso do outro lado. Acho que
Eu não vou dizer que é uma grata surpresa, porque eu tinha uma grande expectativa. Já esperava. Mas tem sido incrível a interação. O Paulo Marinho, que lidera a companhia, o Belmar, o Manuel Falcão, o próprio Robertinho da Globoventus, que está muito próximo da gente, todo o time da Globoventus, time muito bom e muito competente, estão fazendo uma transformação lá importante, tem conseguido, aquilo é um transatlântico, mover aquela companhia não é simples, e eles têm conseguido de fato fazer um trabalho incrível, plataforma de streaming, entre outras avenidas. Além de tudo, é um cliente nosso. Globoplay é um anunciante da Eletromídia, TV Globo é um anunciante da Eletromídia, então a gente já tem uma relação de longa data, são um dos nossos publishers, distribui conteúdo na nossa plataforma, Família G, GE, G1, G-Show, no lugar certo, na hora certa, no ambiente adequado. Então acho que temos muito aí para capturar valor dessa relação. Legal. E é um excelente sócio para a nossa companhia. Boa. Guerreiro, a gente falou muito de inovação, tecnologia, mas quando vocês ganham uma concessão, vocês têm um trabalho grande de transformação desse mobiliário urbano. Construção, manutenção, né? Vocês têm mais de 2.000 abrigos de ônibus aqui em São Paulo. Quais são as competências que vocês precisaram desenvolver? Quais são os grandes desafios nessa grande operação logística que vocês têm? A gente é quase uma empresa de infraestrutura, Bernardo. Para te trazer um dado aqui de São Paulo, são 21 mil pontos que nós instalamos, fazemos a manutenção e cuidamos todos os dias. Desde aquele totem onde não cabe um abrigo de ônibus até um abrigo convencional. Então, por exemplo, se descola um roteiro de ônibus de um abrigo nosso, no dia seguinte a equipe está lá e cola novamente o roteiro de ônibus, porque era assim que é feito no caso de São Paulo, e cada cidade tem a sua característica. É uma companhia de infraestrutura. A gente tem uma operação grande, que são os nossos centros operacionais em todas as cidades onde nós temos presença. Em São Paulo, nós temos um CO de 7 mil metros quadrados na Barra Funda, que é onde fica nosso laboratório de inovação, nossa equipe de manutenção, saco de cimento, areia. Então a nossa EdTech, ela também tem um pouco de construção civil, porque a gente constrói piso tátil, onde a gente instala abrigo, né? E tem uma transformação das cidades, como você bem diz. Porto Alegre, que é um projeto que nós vencemos há 2 anos atrás, são quase 4 anos de instalação até você ter 100% de inventário instalado e 20 anos de contrato de operação. Então você tem todo um roadmap de instalação de abrigos. A gente fez recentemente uma pesquisa em Porto Alegre e a aceitação da população beira 98%, porque elas esperavam o ônibus em pé, muitas vezes não tinha banco, não tinha cobertura, é frio. Porto Alegre, aliás, vive lá o seu drama, todo o Rio Grande do Sul, a gente está junto participando disso, nós temos uma operação lá importante, estamos acompanhando de perto a nossa equipe, cuidando da nossa equipe, mas você transforma a cidade, porque hoje as pessoas esperam um ônibus com uma cobertura, com uma iluminação, com carregador de celular, muitas vezes, com vidro de proteção em cidades que fazem frio ou chuva de vento. Então é uma transformação das cidades. Isso volta. Volta porque, primeiro, que é verdadeiro, carrega a verdade. E as marcas, elas querem participar disso. As marcas querem participar de iniciativas que são genuínas e transformam a vida das pessoas. Então, quando você carrega a verdade naturalmente, e a gente tem o privilégio de trabalhar numa indústria que pode transformar, apesar que toda indústria eu acho que tem que encontrar um ângulo de transformação, é muito bom. E por uma prefeitura, no caso, que geralmente essas concessões de mobiliário urbano são municipais, é incrível, porque não usa dinheiro e recurso público, 100% do investimento é feito pela companhia, tira da coisa pública a obrigação e o custo de manutenção e traz benefício para a população que usa transporte todos os dias, no caso dessa concessão. Então, acho que é uma avenida grande e está alinhada com o nosso propósito de transformação das cidades. Ótimo. Mais alguma pergunta do negócio? Aproveitando esse gancho de inovação, vocês ganharam um prêmio relevante em Cannes recentemente com o projeto Abrigo Amigo. De onde surgiu a ideia, né? E como é que foi essa experiência? Como é que está sendo essa implementação agora?
O Abrigo Amigo ele foi um prêmio para a vida de qualquer profissional que trabalha na eletromídia ou que usa o serviço todos os dias, né? Ele transcende a agenda do mercado publicitário. Essa ideia foi uma ideia da UMAP BDO, meu amigo Felipe e todo o time. Nós resolvemos financiar e patrocinar a ideia. Fizemos um teste em Campinas. Tinha um desafio de execução grande, né? Tinha um monte do porquê não fazer na mesa. Regulatório, não vai dar certo, tem um problema, a gente vê um assalto, que é quando morrem boa parte das grandes ideias. Boas né? ideias. As boas ideias, elas muitas vezes não vão para frente porque você procura o ângulo do porquê não fazer. A gente resolveu fazer porque entendeu que o objetivo principal da ação era inquestionável. Endereçava uma questão social real e verdadeira, que é uma mulher esperando o ônibus sozinha no ponto de ônibus. Eu que tenho filha, quando eu contei isso a minha filha, ela se emocionou. A Vânia, que trabalha com a gente em casa, é genuíno, né? E acho que muita gente se sensibilizou com isso. Esse projeto ganhou Cannes, e a gente estava lá, vibramos, subimos no palco de Cannes, foto. Nunca tinha conquistado um leão em Cannes, porque geralmente são os anunciantes Sim. que ganham um leão. Dificilmente você vai ver uma companhia como a nossa escrever um prêmio. Então não é trivial. Só que quando nós voltamos para o Brasil, a gente sabia que era legal, tinha conquistado um leão de ouro e um leão de bronze, mas a gente não imaginou o tamanho da repercussão. E aí eu lembro que eu cheguei de Cannes num sábado de manhã, vou abrir meu WhatsApp no aeroporto, mensagem do meu contador, falando, puta, que legal essa ação do Abrigo, recebi no grupo de Harley. Falei, peraí, se o Toninho recebeu no grupo de Harley, esse negócio saiu da bolha. E aí uma enxurrada de WhatsApp, as pessoas de fato, isso viralizou. A gente percebeu que tinha ali não só uma grande ideia, mas uma grande oportunidade de transformar cidades. No domingo, a gente fez uma reunião com todo o time. Essa é a parte, às vezes, que o time tem que aguentar um pouco, porque eu achei que foi tão legal que a gente tinha que falar no domingo já. Reunimos todo o time, colocamos o projeto de pé, falamos, precisamos implantar isso em escala, pelo menos uma escala inicial, para a gente poder levar essa ação para as ruas de São Paulo. Longa história curta, deu certo. Uma série de marcas embarcaram nessa iniciativa para poder viabilizar o investimento. Hoje são 80 abrigos instalados em São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro. Mais de 6 mil atendimentos. 6 mil atendimentos. A gente tem uma central de atendimento só de mulheres que começa a operar das 8 da noite até 3, 4 ou 5 da manhã, dependendo de onde é a linha de ônibus e até que horário passa o ônibus. Fizemos um convênio com a Prefeitura de São Paulo, com a Secretaria de Segurança Pública, o governador Tarcísio, o próprio prefeito Ricardo Nunes, tiveram na Eletromídia do lançamento. Hoje, se você entra no CICC, que é a Central Integrada de Comando e Controle do Governo do Estado, você tem um link com um profissional da Eletromídia trabalhando das 8 da noite até de madrugada, porque qualquer ocorrência que não seja uma mera companhia para a mulher no abrigo, esse link com a Secretaria de Segurança Pública dispara a SAMU, dispara a Polícia Militar ou outro atendimento competente para resolver aquele tipo de situação que está acontecendo e tem acontecido. Então nós estamos super felizes. E aí a gente é inquieto, né? Acho que a gente está só no início. Como a gente não dá guidance, eu não posso anunciar, mas se tudo correr bem, em breve vocês vão ter uma notícia que de fato aí sim a gente vai conseguir transformar a vida das pessoas em São Paulo e em outras cidades. Então esse projeto de Abrigo Amigo de 80 abrigos, ele é só o ponto de partida para algo muito maior. Tomara que as novas concessões de imobiliário urbano já venham no edital escrito que é obrigatório ter o Abrigo Amigo. Então, Bernardo, acho que é um presente, está alinhado com o nosso propósito de companhia, com o nosso propósito de vida. É um prazer poder ter oportunidade. E eu falo aqui em nome de todo o time Eletromídia, da Lica, que cuida desse projeto, que lidera. Seria injusto citar nomes aqui, eu vou esquecer de alguém. Mas acho que a gente está só no começo. Nós vamos crescer muito esse projeto, porque de fato ele é verdadeiro e as cidades precisam de um projeto como esse. Muito legal, baita iniciativa, parabéns, guerreiro. Obrigado. E que, enfim, uma iniciativa que vocês não foram lá, só ganharam o Cannes e pararam por aí, né? Então, incrível, pô, parabéns.
Chegando aqui no nosso último bloco, que a gente já tomou bastante tempo, seu Guerreiro, mas queria que você falasse um pouquinho, enfim, como é que é o seu estilo de gestão, como é que você no dia a dia aí com o seu time, enfim, você é um cara que delega mais ou não, enfim, gosta ali de olhar do detalhe as coisas. Olha, tem aquele ditado, né? Exemplo arrasta. Uhum. Eu sou um cara que a vida me forjou a trabalhar muito. Uhum. Né? E às vezes o trabalhar muito não significa só carga horária. No meu caso também. Então, eu chego cedo, eu sou muito curioso, eu estudo muito sobre o nosso negócio, sobre outros negócios. Acho que isso me fez crescer como pessoa e como profissional. Acho que nós temos um time muito bom na Eletromídia. A gente tem ali um time, falando primeiro dos meus diretos ali que estão comigo lado a lado. Eles são super capazes, eles lideram as agendas do dia a dia. Eu trabalho mais com eles ali para poder ter uma troca em eventuais discussões de caminhos e que são naturais no nosso negócio. Eu sou um cara muito provocativo, então eu trago muitas provocações no dia a dia. Acho que você está a todo momento tirando as pessoas da zona de conforto, no bom sentido, para poder extrair o melhor delas, é o que leva as companhias mais à frente. E eu acredito em companhias com cultura muito forte. Todo mundo fala de cultura, mas você claramente olha para companhias que têm cultura. Então, diversos exemplos do mundo afora que você vê culturas fortes por aí. Leio muita biografia para poder entender também sobre cultura. A Eletromídia tem uma cultura muito forte. E isso está permeado em toda a organização. Até a dona Iraci, que serve o nosso café todo dia, nos ajuda. Ao instalador de abrigo de Salvador, ao nosso VP de vendas. A gente tem uma cultura muito forte, a gente tem uma cultura meritocrática. Acho que as empresas carecem de olho de dono, especialmente as grandes organizações que, olha, você vê uma empresa sem dono, sem identidade, sem cultura. Então na Eletromídia a gente tem olho de dono, todo mundo ali exerce o olho de dono e acho que isso faz muita diferença. As pessoas genuinamente correm o extra mile para poder entregar mais. Às vezes chegar na posição de liderança é mais fácil do que se manter, né? E isso a gente fala todo o tempo, que os pés têm que estar no chão, a gente tem que trabalhar mais e melhor e ter uma capacidade de atrair pessoas melhores do que nós. Eu tento todos os dias trazer pessoas melhores do que eu na empresa, e tem vários lá melhores do que eu. Delego bastante, mas se for preciso entrar no detalhe, eu não tenho problema nenhum com isso. Converso com todo mundo na companhia, uma pena que eu já não sei o nome de todos, mas é impossível quando uma companhia cresce. E eu também tenho um lema muito grande, eu sou muito disciplinado com a minha agenda, né? 30% do meu tempo eu separo para clientes, porque os clientes que são de fato os verdadeiros chefes da companhia. E a gente não tem 2 ouvidos à toa e uma boca, então eu sou um cara muito de escutar. Se você tiver capacidade de escutar o que os teus clientes estão te falando ou o que os teus colaboradores estão te falando, com certeza você vai ter uma empresa melhor. Então, a gente vive um mundo aí que tem uma certa arrogância intelectual, né? A rede social deu voz para muita gente, tem muito jovem competente, ansioso por acelerar o processo de aprendizado, de crescimento, você equilibrar essas diversas gerações dentro de uma companhia e mostrando para as pessoas e para esses talentos que a pista para crescer e se desenvolver, ela às vezes demora um pouco mais, também é um desafio, né? De orquestrar. Eu vejo isso muito dentro de casa, eu tenho os 2 jovens dentro de casa, então acho que ter a humildade para saber que a gente não sabe tudo, mas eu tenho muita vontade de aprender. Eu acho que são elementos chaves ali para a gente poder ter uma companhia cada vez fazendo mais e melhor e atraindo muita gente boa. A gente tem um time muito bom na Eletromídia. Talvez todo CEO que possa sentar aqui vai falar isso da empresa, tem um viés aqui, né? Mas a gente tem um time diferente, a gente tem uma cultura muito forte.
E isso é percebido no dia a dia, a paixão com que as pessoas movem o negócio, dedicam tempo, são apaixonadas pelo que fazem. Isso é muito legal. Isso é o que faz valer a pena. Legal, ótimo. Acho que por último, se você puder indicar pra gente um livro, enfim, uma série, um filme que você viu aí recentemente. O livro eu tô lendo um agora, que é do Phil Jackson, que foi técnico do Lakers e do Chicago Bulls, Sete Anéis. Tem um episódio no Netflix que fala sobre ele também. Tem um episódio sobre técnicos no Netflix e um dos episódios é sobre ele, que é bem bacana. Tem muito bom. Eu tô lendo agora, comecei recentemente, parece ser muito bom. Porque aí você consegue acompanhar os bastidores, né? Sim. Todo mundo só olha o olhinho. Aquela coisa, né? O call de resultados, uma empresa de capital aberto, é o dia da final do campeonato. Está todo mundo olhando aquilo. Mas para você chegar naquela final de campeonato, você teve toda a pré-temporada, a temporada, os playoffs, que é isso que é uma empresa, é o desafio da grande companhia. Ali é um extrato do que você fez ao longo de um quarter, né? Então eu tenho lido esse livro, eu gosto muito de ler, tenho escutado muito podcast também, acho que tem um desafio aí de ler mais livros, eu tenho um target aí de 6 a 7 no ano, e muito podcast, inclusive já escutei podcast de vocês correndo no parque. Que legal. Funciona bem, só que o celular tem que ficar ligado, né? Às vezes ele dá uma travada. Então esse é um livro que eu estou lendo agora. Você perguntou de livro e de série ou de livro? Livro e série também. E série. Bom, série eu gosto muito de séries esportivas, tá? Mas eu vou te citar algumas aqui. Sou fã de basquete, né? Ex-jogador de basquete, meia boca, mas ex-jogador. O Last Dance do Michael Jordan, acho que foi a grande série da pandemia, ou uma das grandes séries. Tem uma que eu vi recentemente, do Giannis Antetokounmpo, que é o grego, que foi MVP 2 anos. É incrível. Porque não é uma série sobre basquete, é uma série sobre o ser humano, Giannis Antetokounmpo. Assistam, é incrível. É um filme, não é uma série. Já vi a série do Manchester City recentemente também, da Tríplice Coroa, é incrível, é muito boa. Esportivas, acho que essas foram as principais. O Beckham eu vi recentemente também, é muito boa. Uma série para falar de um conteúdo nacional incrível no Globoplay, Vale o Escrito. Não sei se vocês assistiram, mas você que é carioca, né? Conta muito ali do Rio de Janeiro, da história do Rio de Janeiro, e muito do que a gente vê hoje ali, de certa forma, começou naquela época. Incrível a produção dessa série. Eu gosto muito de série. Assisto muitas séries, especialmente em avião, em viagem. E livro é esse. Exatamente. Acho que essa aí fica essa dica. Jackson, se não vi ainda, boa dica, vamos colocar aqui na descrição. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim aqui de mais um CEO Talks. Tivemos uma aula com o Guerreiro. Guerreiro, muito obrigado pela tua presença, pelo bate-papo, foi excelente. Espero que você retorne mais vezes aí com resultados cada vez melhores, né? Acho que tem oportunidade, como você mencionou, é o que não falta, né? Basta escolher as melhores aí, porque de fato vocês têm uma avenida gigantesca de crescimento. Obrigado. Obrigado a vocês, vamos junto. Obrigado pelo convite, Bernardo, Fernando. É um prazer estar aqui. Excelente, Guerreiro. Obrigado. E pessoal, lembrando a vocês, para deixar o seu like aqui se você estiver vendo o vídeo ou via Spotify, estamos aí em todas as plataformas de streaming. Mandem também o episódio para todo mundo que vocês acham que, né, vão se beneficiar desse conteúdo. A gente tem um pipeline incrível aí de novas entrevistas que vão saindo a cada 15 dias. Então é isso. Queria agradecer vocês por mais esse episódio e até a próxima.